com o Theo Cury, que também está lá na capital federal. Então, eu vou começar com você para a gente trazer aqui para a nossa conversa alguns pontos do que já sabemos sobre essa proposta de emenda à Constituição. Por exemplo, uma modificação das atribuições da Polícia Federal. Por exemplo, você colocar aquele sistema unificado de segurança pública na Constituição. Essas são apenas algumas das medidas que precisam ganhar terreno nessa conversa. Exato. Carol, bom dia para o Pedro, que está aqui também com a gente nessa manhã. Esse Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, como ele é chamado, ele foi aprovado ainda durante o governo do presidente Michel Temer, mas o governo do presidente Lula, agora em 2024, quer que tenha uma previsão constitucional, ou seja, que aquela lei que foi aprovada tenha um peso na Constituição Federal. Justamente por isso, prevê esse pacote de mudanças, de alterações na segurança pública, com mais responsabilidade do governo federal, com alterações nas atribuições de algumas das forças de segurança, no uso, por exemplo, da câmera de segurança corporal nos uniformes das forças policiais, mudanças, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, enfim, uma série de alterações. Isso faria parte de um pacote dentro de uma proposta de emenda à Constituição, para dar mais força, mais peso e legitimidade e que isso esteja incrustado dentro das ações de segurança pública por meio de uma alteração na Constituição. Mas isso precisa ser discutido com os governadores. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é capitaneado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que vem elaborando esse texto ao longo dos últimos tempos, tem dito que esse texto só será enviado para o Congresso Nacional depois de ser discutido, depois de ser debatido e construído junto com os governadores. Daí a importância dessa reunião que acontece na parte da tarde desta quinta-feira entre o presidente Lula e alguns dos governadores. Inclusive, e isso é muito saudável que aconteça, governadores que fazem parte da oposição ao governo do presidente, seja Ronaldo Caiado, seja, por exemplo, o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Lembrando que essa reunião acontece a partir de um pedido feito na semana passada por Cláudio Castro, levando em consideração a situação, o cenário da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, comandado por Cláudio Castro. Então, a partir desse pedido, o presidente Lula convoca os 27 governadores dos estados brasileiros para essa reunião para discutir segurança pública. Cláudio Castro depois se reuniu, por exemplo, teve uma reunião no Rio de Janeiro do governo de Cláudio Castro, secretário de Segurança Pública, com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Eles instalaram, inclusive, um grupo de combate ao crime organizado para desarticular o crime organizado. Faz parte dessas conversas, faz parte dessas articulações e de um estreitamento de relações entre o governo federal e especificamente do Rio de Janeiro, que não havia tanto, mas passa agora a ter, muito saudável também, para combater o crime organizado. Se não houver uma união entre o governo estadual e os governos federais, também as prefeituras, obviamente, mas principalmente o governo federal e governos estaduais, a luta contra o crime organizado, o combate ao crime organizado não vai adiante.